Uma freira encontrou um fazendeiro solitário ferido. O que ele fez depois deixou todos em choque. Naquela noite, o céu parecia chorar sobre o sertão do Paraná. A tempestade caía pesada e o vento cortava como faca. Debaixo de uma velha figueira, um homem jovem, bonito, forte, mas coberto de sangue, lutava para não morrer. Do outro lado da estrada, uma freira, sozinha, descalça na lama, ouve um gemido e corre para socorrer. Quando ela se aproxima, o trovão ilumina o rosto dele. E o que ela vê faz o coração dela parar. Porque aquele homem não era um estranho. Era alguém que o destino tinha arrancado dela há muitos anos. E agora, Deus colocava de volta no seu caminho. Mas o que essa mulher fez depois mudou para sempre a história daquela cidade. E você vai ficar em choque quando descobrir o que aconteceu no final. Essa é uma história de fé, de dor e de um amor que nem o tempo, nem o pecado conseguiram apagar. Então, já se acomode, prepare o coração e se inscreva aqui no canal para não perder o desfecho dessa história que vai te emocionar do começo ao fim. Era 1897. O sertão do Paraná estava tomado por uma seca antiga, daquelas que racham o chão e o coração do homem. O vento soprava fino entre as árvores retorcidas, e no horizonte um céu carregado anunciava uma tempestade, que parecia querer lavar as dores do mundo. Naquele fim de tarde, irmã Irene de Sá, freira do convento das Irmãs do Rosário, caminhava sozinha pela estrada de barro. O hábito preto arrastava poeira, e o terço em sua cintura batia contra o corpo magro a cada passo. Ela voltava de uma visita a um vilarejo próximo, onde havia levado remédios e pão para os doentes. Mas o que Irene não imaginava é que naquela noite o destino iria cruzar sua vida com algo que ela jamais poderia explicar. O trovão ribombou alto. De repente, ela ouviu um som diferente. Um gemido, rouco, quase apagado, vindo debaixo de uma figueira antiga, a mesma que os moradores chamavam de a Árvore das Promessas. A freira parou, apertou o crucifixo contra o peito e sussurrou: "Santo Deus, tem alguém aí?" Nenhuma resposta, apenas o som da chuva começando a cair grossa, pesada. Ela se aproximou, levantando o lampião para enxergar melhor, e então o viu. Um homem jovem de uns 30 anos, o corpo forte, o peito largo coberto de sangue e poeira. Tinha o rosto bonito, a barba rala e os olhos semicerrados. "Meu Deus!" murmurou Irene, ajoelhando-se ao lado dele. "Senhor, dá-me forças." Ele abriu os olhos com dificuldade e tentou falar. "Água, por favor." A freira rasgou a barra da própria roupa e pressionou sobre o ferimento. A chuva aumentava, lavando o sangue no chão. Ela apoiou a cabeça dele no colo e, pela luz fraca do lampião, viu um medalhão de prata pendurado no pescoço do homem. O símbolo gravado nele era o mesmo que estava esculpido no altar do convento. Irene ficou imóvel por um instante. O coração dela bateu forte, como se algo dentro da alma reconhecesse aquele sinal. "De onde você veio, meu filho?" Ian perguntou ela, quase num sussurro. Ele tentou responder, mas tossiu sangue. "Fazenda, esperança", e desmaiou nos braços dela. A freira olhou ao redor, o medo correndo pelas veias. Ninguém por perto, só o som da chuva e do trovão. Ela sabia que levar um homem desconhecido para dentro do convento era um pecado grave, uma desobediência direta às regras da Madre Superiora. Mas deixar aquele homem morrer ali seria um pecado ainda maior. Respirando fundo, Irene segurou o corpo dele com esforço. "Que Deus me perdoe, mas hoje a fé vai ter que esperar pela vida." Com o lampião na mão e o corpo do homem apoiado nos ombros, ela começou a caminhar em direção ao convento sob a tempestade. A cada passo, a chuva apagava suas pegadas, como se o próprio destino quisesse esconder aquele encontro. E foi assim que o destino começou a unir duas almas que jamais deveriam se cruzar. A tempestade havia cessado,
mas o convento ainda cheirava a fumaça de lamparina e ervas medicinais. Naquele silêncio profundo da madrugada, a irmã Irene de Sá permanecia ajoelhada ao lado do forasteiro, o homem que encontrara sob a figueira. Ele jazia inconsciente sobre uma cama improvisada no antigo celeiro do convento, envolto em lençóis limpos e fé silenciosa. Ela havia limpado os ferimentos, costurado a pele com linha grossa e rezado baixinho, pedindo que Deus o deixasse viver. O corpo dele, ainda que ferido, impressionava. Músculos firmes, mãos calejadas de trabalho e um rosto de quem já enfrentara mais de uma guerra da vida. De repente ele se mexeu. Um gemido escapou. Irene segurou a mão dele com cuidado. Fique calmo. Está seguro aqui, disse em tom suave. O senhor foi ferido, mas está a salvo agora. Os olhos dele se abriram devagar, fixando nela com desconfiança. Onde? Onde eu tô? No convento das Irmãs do Rosário. Eu o encontrei na estrada, quase sem vida. Ele respirou fundo, tentando se apoiar no cotovelo, mas a dor o fez recuar. Eu não devia estar aqui, murmurou. Se me acharem, vão matar todos vocês. Irene franziu o senho, surpresa. Quem faria isso? Os homens de Arnaldo Cordeiro são jagunços, querem minhas terras e o que está enterrado nelas. A freira se calou por um instante. E o que há nessas terras, afinal? Ele a olhou nos olhos, firme, mas com a voz enfraquecida. Mais do que ouro, mais do que gado, há um segredo que pode mudar tudo. Mas só quem carrega este medalhão sabe o valor que ele tem. Ele levou a mão ao peito, tateando o medalhão que ainda pendia em seu pescoço. Irene sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquele mesmo símbolo, aquele mesmo desenho. Por que parecia chamá-la de volta a um passado esquecido? Qual o seu nome? Perguntou ela. Caio Montenegro. Sou dono do Rancho Esperança, nas terras ao sul da cidade. Ou pelo menos era, até me tirarem tudo. E quem fez isso com o senhor? Gente que se diz de Deus, mas tem o demônio no coração, respondeu, cerrando o punho. O silêncio se instalou por segundos. Do lado de fora, o vento balançava as janelas do celeiro e o ranger da madeira parecia acompanhar o peso das palavras dele. Irene limpou o suor da testa de Caio e falou num tom baixo. Não se esforce. O senhor precisa descansar. E a senhora? É sempre tão corajosa assim? Ela sorriu de leve, tentando disfarçar o nervosismo. Não é coragem, senhor Caio. É fé e talvez um pouco de teimosia. Ele fechou os olhos, mas o sorriso breve dela ficou gravado em sua mente. Durante a noite, Irene ficou de vigília, rezando. Mas a cada vez que olhava para aquele homem, algo dentro dela se confundia. Não era apenas piedade. Era uma sensação de que o destino a estava levando para um caminho perigoso, mas inevitável. De manhã, quando o sol entrou pelas frestas do celeiro, Caio dormia em paz. Irene se levantou devagar e observou o medalhão mais uma vez. O brilho do metal refletia a luz como se guardasse um segredo antigo, um chamado. Ela tocou o próprio colar, guardado sob o hábito, e sentiu o mesmo símbolo gravado em seu amuleto, o mesmo desenho, a mesma marca. Santo Deus! O que isso significa? Sussurrou assustada. O som de passos a fez se virar depressa. Era a Madre Alzira, uma mulher alta, de olhar severo. Irmã Irene, o que faz aqui tão cedo? Eu vim verificar as provisões, madre. No celeiro? Sozinha? A madre estreitou os olhos, desconfiada. Lembre-se, minha filha, o diabo se esconde onde a compaixão perde o limite. Irene abaixou a cabeça, o coração disparado. Assim que a madre saiu, ela olhou novamente para Caio e pensou: se o que ele diz for verdade, se há mesmo um segredo nessas terras, talvez Deus tenha me enviado a ele por um motivo que eu ainda não entendo. Naquele instante, ela não sabia, mas a fé dela estava prestes a ser colocada à prova de um jeito que nem os santos compreenderiam. E você que está me ouvindo agora, de qual cidade está assistindo essa história? Quero muito saber quem está aqui acompanhando essa jornada comigo.
Os dias seguintes trouxeram um silêncio denso ao convento. A irmã Irene passava as horas entre rezas, remédios e o segredo que pesava no peito. No celeiro, o fazendeiro Caio Montenegro já conseguia se sentar, ainda pálido, mas firme. O ferimento cicatrizava devagar, e com ele crescia um vínculo que nem os muros do convento poderiam conter. Certa manhã, Irene levou uma bandeja com pão e caldo quente. O sol entrava pelas frestas do telhado, desenhando no chão faixas douradas. Caio olhava para fora, para o campo aberto, e parecia distante. "O senhor ainda pensa em fugir?" perguntou ela, colocando o prato ao lado da cama. Ele virou o rosto, com um meio sorriso cansado. "Fugir é fácil. Difícil é encontrar um lugar para ficar." Irene ficou em silêncio por um instante, observando aquele homem que parecia carregar o peso de uma vida inteira nos olhos. "O senhor fala como alguém que perdeu muito", disse ela. "Perdi tudo, irmã. Minha fazenda, meus homens, meu nome. E ainda assim continua vivo. Talvez Deus tenha deixado o senhor aqui por um propósito, ou para me castigar mais um pouco", respondeu ele, olhando para o chão. Havia algo na voz dele que a tocava profundamente. Era a dor crua, sem disfarce. Irene conhecia bem esse som. O mesmo ecoava dentro dela desde o dia em que entrara no convento. Ninguém ali sabia, mas Irene de Sá não era seu verdadeiro nome. O passado que ela tentava esquecer começava a pulsar novamente, como uma ferida antiga. Caio notou a inquietação dela e perguntou: "A senhora sempre quis ser freira?" Ela respirou fundo antes de responder: "Nem sempre. Antes disso, eu era apenas uma moça, perdida no mundo, procurando um motivo para continuar. E encontrou? Achei que sim, até te encontrar debaixo daquela árvore." O silêncio que se seguiu foi carregado. O barulho do vento batendo nas janelas parecia dar voz ao que nenhum dos dois podia dizer. Caio estendeu a mão e tocou o crucifixo no pescoço dela. "A senhora tem um coração valente, irmã. O tipo de coração que Deus não costuma dar a qualquer um." Irene recuou um passo, o rosto corando sob o hábito. "Não diga isso. Eu só fiz o que qualquer serva de Deus faria." Não faria." Ele a olhou fundo. "A senhora arriscou o nome, a alma e o convento para salvar um homem que nem conhecia. Isso não é fé, irmã. Isso é outra coisa." A voz dele se perdeu no ar. Irene desviou o olhar, mas por dentro, o coração batia descompassado. "Não fale assim, por favor. Eu não posso ouvir isso", disse ela, tentando se convencer. Naquela noite, enquanto as outras freiras dormiam, Irene permaneceu sentada ao lado dele, observando-o respirar. As cicatrizes nos ombros de Caio contavam histórias que ele ainda não havia dito, histórias de luta, de perda, de uma vida marcada pela solidão. E por alguma razão, ela sentia que parte daquela dor também lhe pertencia. No dia seguinte, o clima no convento ficou tenso. A madre Alzira começou a desconfiar das saídas de Irene e das visitas frequentes ao celeiro. As freiras cochichavam pelos corredores e o som das orações parecia mais severo que de costume. Durante o almoço, a madre a chamou. "Irmã Irene, preciso de uma palavra." A voz era firme, cortante. Irene se levantou, o coração apertado. "Sim, madre. Há boatos de que alguém de fora entrou em nossas terras. Sabe algo sobre isso?" Ela hesitou, tentando manter o olhar calmo. "Não, madre, não vi ninguém." "Pois bem." A madre se aproximou. "Lembre-se de que Deus tudo vê. Costuma perdoar a mentira." Irene voltou ao celeiro à noite, o medo e a culpa misturados. Caio a esperava, sentado, o rosto sério. "Eu vi a madre olhando para o celeiro hoje cedo. Se me acharem aqui, vai ser o fim para você." "Não diga isso. Ainda não está curado." "Então me deixe ir. Eu não posso ser o motivo da sua ruína." "E se o matarem lá fora?" retrucou ela com voz trêmula. "E se matarem a senhora aqui dentro por minha causa?" respondeu ele sem hesitar. Os olhos dos dois se encontraram. Foi um instante rápido, mas suficiente para mudar tudo.
Irene respirou fundo, tentando disfarçar o que sentia. Eu cuido do senhor até poder andar. Depois disso, que Deus nos guie. Quando ela saiu, Caio ficou olhando pela fresta da porta. A lua iluminava o campo, e ele pensou em como o destino tinha um jeito cruel de aproximar pessoas que jamais poderiam ficar juntas. Lá fora, o vento do vale assobiava entre as árvores, como se o próprio tempo anunciasse que o amor e a dor estavam prestes a caminhar lado a lado. A madrugada ainda cobria o pátio do convento quando eu voltei ao celeiro com uma tigela de caldo quente e um punhado de ervas. O ar cheirava a terra molhada e as tábuas rangiam como se quisessem avisar que cada passo tinha um preço. Caio Montenegro dormia inquieto, suando frio. O corte no ombro tinha fechado um pouco, mas a bala, alojada de raspão, ainda atiçava a febre. Eu me ajoelhei, lavei as mãos numa bacia de água de poço e comecei o trabalho silencioso de... Quem sabe que fé também se faz com coragem. Acorde devagar, Sr. Caio. Falei baixinho, passando pano frio na testa dele. Eu trouxe caldo de galinha e barbatimão para limpar o ferimento. Ele abriu os olhos num esforço e forçou um sorriso que doeu em mim. Se eu sair vivo daqui, irmã, vai ser por culpa sua. Não diga isso desse jeito, respondi, soprando a ferida para aliviar. Vivo, sim. Culpa, não. Só a vontade de Deus. Do lado de fora, ouvi passos, gélidos, ríspidos. O coração me disparou. Encostei o lampião no chão e apaguei a chama com um sopro. Sombras se moveram atrás da porta. A voz de um homem cortou o silêncio. Em nome de Arnaldo Cordeiro, abrimos a busca. Dizem que um ferido passou por estas bandas. Senti o corpo de Caio enrijecer. Ele tentou se levantar, mas eu o segurei pelo peito. Quieto. Se aparecerem, você não respira. Entendeu? Eles não respeitam nem santo, irmã, murmurou, ofegante. Se me acharem aqui, vão fazer inferno. Cruzei o celeiro na ponta dos pés e empurrei um caixote grande atrás da pilha de lenha. Havia ali um alçapão antigo, o quartinho onde guardávamos farinha e mantas no tempo do frio. Fiz força, levantei a tampa e voltei para ele. Vamos, agora. Segure em mim. Não vou te pôr em risco. Tentou protestar. Já está feito. E eu não solto a mão de quem Deus pôs no meu caminho. A dor estampada no rosto dele me cortava por dentro, mas eu não podia fraquejar. Com uma meia dúzia de passos mancos, descemos para o espaço estreito, frio e escuro. Puxei uma manta e cobri o corpo dele. Enrolei o ombro em tecido limpo e deixei uma garrafa pequena de cachaça caseira para desinfetar, caso a febre piorasse. As botas bateram do lado de fora. A porta do celeiro escancarou. Luzes de lamparina varreram as paredes. Prendi a respiração. Um rangido de espora arranhou o chão. Aqui não há homem algum, senhores. Era a voz de Madre Alzira, firme como pedra. O convento é sagrado. Sagrado é o que a gente manda ser, retrucou um dos jagunços com desdém. A senhora não vai querer proteger bandido? Eu não via, mas cada palavra entrava como faca. No alçapão, Caio apertou meu pulso. Irmã, se me entregarem, não diga meu nome. Ninguém vai dizer nada, respondi sem piscar. A busca durou uma eternidade em minutos. Reviraram fardos, abriram baús, chutaram sacos de trigo. Num instante, um dos homens parou perto do alçapão. O peso da lâmina passou por cima da tampa, riscando a madeira. Senti a garganta fechar. Comando curto do lado de fora, interrompeu o gesto. Chega, o padre da cidade quer evitar confusão com as freiras. A voz não era de respeito, era cálculo. Vamos. As botas se afastaram. A porta bateu. Só então eu respirei. Levantei a tampa e a primeira coisa que vi foi o brilho do medalhão no peito de Caio, respirando com ele sob a manta. Aquela prata parecia guardar uma história maior do que a gente podia alcançar com as mãos. Eles vão voltar, disse ele, arrastando as palavras. E, quando voltarem, eu preciso estar em pé. Você vai estar, respondi firme. Mas até lá, o mundo lá fora que espere. Voltei a acender o lampião,
Preparei uma infusão de folhas de arnica do campo e comecei a limpar de novo os pontos. A febre arrefeceu um pouco. O silêncio de depois de perigo tem um gosto estranho. É metade alívio, metade aviso. E foi nesse silêncio que ele falou, olhando nos meus olhos de um jeito que eu não ousava sustentar. Quando eu sarar, vamos ao Rancho Esperança. No porão do casarão tem um cofre enterrado. A chave está comigo. O que tem lá dentro, ele engoliu em seco. Vai fazer muita gente se ajoelhar, inclusive gente daqui. Você vai ficar em choque quando souber o que esconderam de vocês. As palavras caíram devagar, como se procurassem lugar para pousar. Eu quis perguntar mais, mas não perguntei. O destino tem hora de falar. Até lá, a gente escuta. No fim da tarde, a Madre Alzira me chamou na sala grande. As janelas altas deixavam a luz entrar como se fosse juízo, e o crucifixo pendia sobre nós com a paciência de quem já viu de tudo. Irmã Irene, houve busca hoje, disse a madre, medindo cada sílaba. Homens armados. Eu disse que não havia ninguém aqui. Estou certa? Está, madre. Respondi sentindo o peso da escolha. Pois saiba que o sertão anda sem lei e a lei que sobra é torta. Prefiro a sua segurança à amizade de homens que não olham no olho. Ela respirou fundo. Mas se houver um estranho nessas terras, eu preciso saber. O silêncio às vezes mata mais que faca. Saí dali com os joelhos tremendo. No celeiro, Caio dormia um sono pesado, vencido pela febre que enfim cedia. Sentei ao lado dele e deixei que o cansaço me arrebentasse por dentro, em silêncio. A noite foi entrando pelas frestas, devagar, e eu descobri que era possível amar e temer ao mesmo tempo, e que nenhum dos dois pedia permissão. Antes de fechar o lampião, tirei do pescoço o meu pequeno amuleto de infância, aquele que nunca contei a ninguém de onde veio, e toquei no medalhão de Caio. Não se encaixaram, não ainda, mas o frio da prata fez um caminho de volta para dentro de mim, como se acordasse um nome que eu tinha esquecido. Aguente, Caio, sussurrei. Quando o dia nascer, você vai estar mais perto de voltar para casa, e eu vou ter que encarar a minha. Amanheceu com o canto de um galo distante e cheiro de café passado na cozinha das irmãs. Os jagunços não voltaram. Por ora, o convento respirava. Mas eu sabia, isso era só a primeira batalha. O que vinha depois exigiria de nós mais do que remédio e coragem. Exigiria verdade. Se esta parte te prendeu, deixe o seu like para a história alcançar mais pessoas e a gente seguir juntos até o fim. Os dias no convento seguiam lentos, marcados pelo som dos sinos e o cheiro de cera queimada. O sol já não queimava tanto, mas dentro de Irene o calor das dúvidas crescia. Cada vez que olhava para Caio, sentia como se olhasse para algo que já conhecia. Uma lembrança antiga, que a alma reconhece antes da razão. Naquela manhã, ela entrou no celeiro com o lampião aceso. Caio estava sentado num banco de camisa aberta, tentando mexer o ombro ainda dolorido. O senhor devia repousar, disse ela, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele sorriu de leve. Não sei ficar parado. Homem do campo é como cavalo bravo, irmã. Se prende demais, definha. Irene pousou o lampião, observando-o com atenção. As marcas de luta ainda estavam visíveis, mas havia algo mais. A solidão. O senhor... Tem família, senhor Caio? Tive. Ele baixou o olhar. Minha mãe morreu quando eu era menino. Diziam que ela era uma mulher boa, mas carregava um segredo que a igreja nunca perdoou. Meu pai nunca conheci. Irene sentiu o estômago apertar. Um segredo? Ela usava um medalhão igual a esse, respondeu ele, tocando o pingente no peito. Disse que um dia, quando eu entendesse o que estava escondido no Rancho Esperança, eu encontraria a verdade sobre quem eu era. Por um instante, a respiração de Irene falhou. O medalhão, o mesmo símbolo que ela trazia desde criança, guardado sob o hábito. Ela tirou o colar do pescoço e o colocou sobre a mesa. É igual, murmurou com a voz quase sumindo. Idêntico. Caio levantou os olhos para ela, surpreso.
Onde conseguiu isso? Não sei. Ela tentou conter as lágrimas. Quando era pequena, fui deixada na porta do convento. Só tinha esse medalhão e uma coberta com as iniciais BS bordadas. Um silêncio tomou conta do celeiro. As lamparinas, com o vento, e o som distante de um sino ecoou como aviso. Caio falou por fim. BS, repetiu em voz baixa. Minha mãe se chamava Beatriz Santana. As palavras pairaram no ar, pesadas. Irene recuou um passo, assustada. Isso não pode ser. Eu não sei o que significa, irmã, mas o destino tem um jeito de amarrar o que o homem tenta separar. Ela se sentou no banco, o olhar perdido. As lembranças que antes eram borrões começaram a se acender. O cheiro de terra molhada, cavalo, o som de uma mulher gritando o seu nome no meio de um incêndio. O mesmo nome que Caio acabara de dizer, Beatriz. Irene passou a mão pelo rosto, tremendo. Às vezes acho que minha vida antes do convento foi apagada por algum motivo. Mas por quê? Caio olhou para ela com seriedade. Talvez porque a verdade pudesse mudar tudo. Do lado de fora, a madre Alzira observava de longe. Já fazia dias que notava o comportamento estranho de Irene. Olhares longos, passos apressados, orações interrompidas. Peso do segredo começava a transbordar, e o convento, acostumado ao silêncio, parecia respirar inquietação. Naquela noite, quando todos dormiam, Irene ouviu um barulho vindo da capela. Entrou devagar, os pés descalços no chão frio. Lá, diante do altar, encontrou a madre ajoelhada, chorando em silêncio. Madre Alzira, chamou ela surpresa. A mulher se levantou devagar, enxugando as lágrimas. Eu rezo por você, filha. A voz dela soava cansada, como se carregasse séculos de pecado. Há coisas que Deus quis esconder, mas o homem insiste em descobrir. Do que a senhora está falando? A madre se aproximou. Desse símbolo que carrega no peito. Ela apontou para o medalhão. Eu já o vi antes nas mãos de uma mulher que jurou proteger um segredo até a morte. Beatriz Santana. O chão pareceu sumir sob os pés de Irene. A mãe dele, murmurou. E talvez a minha também. Talvez, respondeu a madre, baixando o tom. Mas há verdades que cobram caro de quem as encontra. Quando voltou ao celeiro, Irene encontrou Caio acordado, olhando para o luar que entrava pela janela. O que ela disse? Perguntou ele. Que nossas histórias estão ligadas. Que tudo isso começou antes mesmo de nascermos. Então precisamos ir até o Rancho Esperança, disse ele decidido. Lá está o que falta. Lá está o começo de tudo. Irene o olhou com medo e esperança misturados. E se o que encontrarmos for pior do que imaginamos? Então enfrentamos juntos, respondeu ele. Porque eu já vivi no escuro tempo demais. Ela respirou fundo, sentindo que aquele momento era o fim da paz e o começo de algo maior. Lá fora, o vento do sertão varria o chão seco, levantando poeira como quem anuncia mudança. O destino, enfim, começava a chamar os dois pelo nome. A noite em São Tiago das Pedras estava fria, e o vento que passava pelo vale trazia o cheiro da chuva antiga, misturado à lembrança de tudo que ainda estava por vir. O convento dormia, mas o coração de Irene batia desperto. Ela não conseguia tirar da cabeça o que descobrira, que o medalhão dela e o de Caio vinham da mesma origem, que seus destinos talvez tivessem se cruzado antes mesmo de se conhecerem. Caio, por outro lado, parecia se fortalecer a cada dia. A ferida já não sangrava, mas o olhar ainda carregava a sombra de quem vive em guerra com o passado. Numa noite silenciosa, ele se aproximou da janela do celeiro e ficou olhando para o campo. Irene entrou, trazendo o mesmo lampião que o iluminara naquela tempestade. Está frio, o senhor devia estar deitado, disse ela, colocando o lampião sobre a mesa. Ele virou o rosto devagar, com um sorriso cansado. Depois de tanto tempo fugindo, irmã, é difícil dormir quando a alma não sabe se está salva. Irene se aproximou um pouco mais. A alma se salva quando a gente permite que Deus entre. E se o que eu fiz for imperdoável? Perguntou ele com os olhos fixos nela. Nenhum pecado é maior do que o perdão, Caio.
O nome dele escapou de sua boca com doçura e culpa. Ao mesmo tempo, ele percebeu. Faz dias que não me chama de senhor, disse num tom suave, quase brincando. É bonito ouvir meu nome assim. Ela desviou o olhar, sem saber o que responder. Um silêncio pesado tomou conta do ar. O tipo de silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Irene sentou ao lado dele e por alguns instantes ficaram apenas ouvindo o vento bater na janela. Caio abaixou a cabeça e falou baixo. Antes de me ferirem, eu fui traído por alguém em quem confiei. O homem que queria minhas terras me jurou amizade, mas roubou tudo que eu tinha. E quando tentei impedir, mandou seus jagunços me caçarem. Ele fez uma pausa. Eu jurei vingança, irmã. E quando a gente jura vingança, mata um pedaço de si mesmo junto. Ela o olhou com compaixão. Deus não quer sua vingança, Caio. Quer o seu descanso. E se o meu descanso for ela? Perguntou, olhando direto nos olhos dela. Irene recuou um passo. O senhor está confuso. Estou sim. Ele se levantou, mesmo com dor. Confuso. Por ter encontrado luz no lugar onde eu só conhecia escuridão. Confuso porque toda vez que olha para mim, eu esqueço que carrego culpa. E se isso for pecado, então eu pequei no melhor jeito possível. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Um calor estranho subia pelo corpo e o coração batia como se quisesse escapar do peito. Caio, murmurou, por favor, não diga mais nada. Eu só preciso saber se sente o mesmo. Ele se aproximou devagar. Eu vi o jeito que me olha. Eu não sou homem de enganar o coração dos outros. Irene deu um passo para trás, mas ele segurou a mão dela. Foi um toque leve, mas bastou. O tempo pareceu parar. Os dois ficaram ali, imóveis, olhando-se em silêncio. Ela puxou a mão de volta, os olhos marejados. Eu fiz um voto, Caio. Jurei diante de Deus renunciar a tudo o que é do mundo. E se o que sente também for dele? Ele perguntou com voz rouca. E se for ele quem me trouxe até aqui para lembrar que amor não é crime? Irene virou o rosto, sentindo as lágrimas caírem. Às vezes, Deus testa a gente com o que mais deseja, ou nos oferece o que mais precisamos, retrucou ele com firmeza. Ela se afastou, apertando o crucifixo no peito. Não fale mais disso. Eu imploro. Eu não vou tocar em você, disse ele calmo. Mas se amanhã eu morrer, quero que saiba, minha fé voltou no dia em que te vi debaixo daquela chuva. Irene saiu do celeiro sem responder. O coração dela doía, e cada passo ecoava na alma. Entrou na capela, ajoelhou-se diante do altar e chorou como uma criança. Meu Deus, sussurrou, por que me fizeste sentir isso? Eu devia estar te servindo, e agora não sei mais a quem pertenço. Ajoelhada ali, entendeu que o perdão e o pecado podiam morar no mesmo lugar, no peito humano, onde fé e desejo brigam sem vencedor. Enquanto isso, no celeiro, Caio segurava o medalhão nas mãos e olhava o símbolo reluzir. Ele também chorava, em silêncio. Dois corações divididos pela fé, ligados pela dor e empurrados pelo mesmo destino, que começava a girar como uma roda de ferro. Do lado de fora, o vento do sertão soprava com força, levando embora o pouco de paz que restava. Agora me diga, você conseguiria viver nessa época, onde o amor e a fé precisavam se esconder até do próprio coração? Deixa aí nos comentários, quero saber. O sino da capela bateu 3 vezes, seco, como quem chama para acerto de contas. Eu estava no pátio, lavando as mãos manchadas de ervas e sangue, quando uma noviça veio correndo. Irmã Irene, a madre espera na sacristia. É urgente. A sacristia tinha cheiro de madeira velha e vela consumida. A luz entrava por uma janela alta, cortando a sala em 2. Metade claridade, metade sombra. Madre Alzira estava de pé, as mãos cruzadas, o rosto firme de quem não se permite tremer. Feche a porta, minha filha, disse ela, sem me olhar. Obedeci. O trinco soou alto demais. A senhora me chamou? Chamei. A madre apontou para uma cadeira. Sente-se. Precisamos conversar como 2 mulheres que carregam. Sentei, mas não consegui pousar as mãos.
O medalhão sob o hábito queimava no peito. A madre percebeu. Tire o colar, ordenou com delicadeza que nela era sempre uma forma de força. Deixe-me ver. Hesitei, depois tirei. Ela segurou a peça de prata entre o polegar e o indicador, aproximou dos olhos cansados e suspirou como quem reconhece uma cicatriz antiga. Este símbolo, falou baixo. Eu não o via tão de perto desde 1879. Levantei a cabeça. A senhora conhece? Conheço e temo. Ela abriu uma gaveta estreita do armário e tirou um pano bordado. Dentro havia uma pequena placa de metal com o mesmo emblema. Isto era nossa senha. Nós, algumas mulheres, e um padre, guardávamos algo que não podia cair em mãos erradas. Engoli em seco. O que era? Não te direi. Não toda a verdade. Havia dor na sua voz. O que basta, chamávamos de sangue santo. Um tesouro, se quiserem. Mas pior que ouro, porque ouro só mata de ambição. A fé mal usada mata a alma. O símbolo era nossa defesa e nossa sentença. Fiquei muda. Lá fora, o vento empurrava a porta pedindo para entrar. E o medalhão do Sr. Caio? Perguntei. É igual. É. Ela pousou a placa sobre a mesa, ao lado do meu colar. Um dia, uma mulher chamada Beatriz Santana veio a este convento. Trazia o mesmo sinal. Procurava abrigo. Trazia um filho pequeno e um segredo maior que ela. Fomos atacadas. A madre engoliu a própria lembrança. Algumas irmãs morreram. Desde então, aprendi que silêncio também é oração. Meu coração disparou, como se aquele nome puxasse um fio dentro de mim. E por que me conta agora? Porque há um homem sob o nosso teto. Ela me encarou, finalmente. E porque ouvi dizer que os jagunços de Arnaldo Cordeiro já rondam outra vez. Eles não procuram um ferido. Procuram o que está escondido nas terras do Rancho Esperança. E se desconfiarem que aqui há ligação com esse símbolo, voltam com fogo. A sala encolheu ao redor. Pensei em Caio, febril, tentando parecer forte. Pensei na noite em que o escondi no alçapão. Madre, ele precisava de ajuda. Se eu não o trouxesse, teria morrido. E talvez devesse, ela respondeu dura, antes de se arrepender. Perdão, não falo por maldade. Falo pelo que vi. Quando homens abrem a Bíblia com a mão e afiam faca com a outra, o inferno é logo ali. A senhora quer que eu o entregue? Quero que entenda o preço. A madre baixou o tom. Se ele ficar, este convento virá alvo. Se ele sair agora, talvez nos poupem. Darei uma carroça, água, um pão grande e uma bênção. Mas ao amanhecer o celeiro deve estar vazio. Senti o corpo inteiro esfriar. Fiquei de pé devagar. Não posso soltá-lo assim. Ele mal se aguenta. Então escolhe morrer com ele? Perguntou sem raiva, só cansaço. Eu já sepultei irmãs demais. Não suporto mais uma cruz no pátio. Fiquei em silêncio. A madre se aproximou, puxou meu rosto pelas bochechas, como mãe faz quando quer trazer a filha de volta. Irene, eu conheci você. Menina, vi você chegar com um pano no corpo e o mesmo símbolo no pescoço. Protegi o teu silêncio. Agora te peço, protege a todos nós. Leve-o embora e que Deus guie teus passos. Saí da sacristia com as pernas bambas. O corredor parecia mais longo, as paredes mais estreitas. Fui direto ao celeiro. Caio estava acordado, apoiado num travesseiro rústico, a respiração ainda curta. Você chorou, disse ele, antes de eu dizer qualquer coisa. O que houve? Sentei na beira do catre. A madre sabe. Talvez sempre soube. Pediu que você parta ao amanhecer. Ele franziu a testa como quem já esperava. Ela tem razão. Eu sou tempestade onde piso. Não fale assim. Toquei o ombro dele, instintivo. Você não é a tempestade. A tempestade é o que fizeram com você. Ele segurou minha mão, apertou pouco. Olha para mim. Eu consigo ir. Se me der um cavalo e apontar a trilha baixa, chego às coxas do rio, corto pelo mato e ganho estrada. No Rancho Esperança há o que precisamos. A chave está comigo. Ele levou a mão ao medalhão. Lá está o motivo da minha caça e talvez da tua história. A madre falou de Beatriz Santana, confessei, a voz saindo fraca.
Disse que ela passou por aqui, com o mesmo símbolo. Minha mãe, ele respondeu, quase num sussurro. Ela dizia que o que está no cofre não é para enriquecer ninguém, é para libertar alguém. Libertar. A palavra ficou rodando dentro de mim como roda de carroça em estrada seca. E se for tarde demais? Então lutamos. Ele respirou fundo. Dor puxando de volta. Mas peço uma coisa. Não venha comigo se for perder a si mesma. Já me perdi há muito tempo, respondi sem pensar. Só não sabia onde procurar. No fim da tarde, fui à horta buscar raízes e voltas de pano. Voltei com uma botija d'água, 2 pães, um punhado de sal e uma faca pequena para cortar corda. Madre Alzira apareceu na porta do celeiro. Não cruzou a madeira. Ao nascer do dia, o portão dos fundos estará destrancado. Ela falava para o chão como quem reza. Há uma vereda que foge dos olhos. Sigam por ela. Se perguntarem, direi que o entreguei. Deus me perdoe pelo que terei que dizer. Madre, tentei agradecer. Não me agradeça. Só volte viva. Ela ergueu os olhos. E se a verdade que procura for pesada demais, não a carregue sozinha. A noite caiu com pressa. Preparei o ombro de Caio com faixas novas e erva de bicho. Ele cerrou os dentes aguentando firme. O silêncio entre nós já não era vergonha. Era pacto. Amanhã cedo, disse por fim. Eu te levo até a saída. Depois cada um encontra sua coragem, completou ele. Antes de apagar o lampião, deixei meu amuleto ao lado do medalhão dele, sobre a mesa. 2 brilhos iguais. 2 destinos presos no mesmo metal. Por um instante tive certeza de ouvir vozes antigas no barulho da noite. Promessas, choros, um nome chamado ao longe. No escuro, alguém passou correndo pelo pátio. Parou, escutou, foi embora. O convento respirava medo. No portão grande, lá na frente, um canto de espora. Riscou a pedra. Som rápido como uma unha no vidro. Amanheceria em poucas horas, e com o sol viriam os olhos de todos. Entre a cruz e o mundo, eu tinha feito minha escolha. E ainda assim, era a dor quem empurrava o destino para diante. A madrugada nasceu pesada. Um silêncio estranho dominava o ar. O tipo de silêncio que vem antes da tragédia. O galo ainda nem cantara, quando Irene acordou com o farfalhar de passos apressados no corredor. O cheiro de fumaça entrou pelas frestas da janela como um aviso cruel. Correu até o celeiro. Caio já estava de pé, o medalhão no pescoço, o rosto suado, os olhos atentos. Está sentindo? Perguntou ele. Cheiro de fogo. Ela assentiu, o coração acelerado. Eles voltaram, Caio. Antes que pudessem sair, ouviram gritos do outro lado do convento. O som de estalos crescia, madeira queimando. O fogo começava na cozinha, espalhando-se pelos corredores, iluminando o céu escuro. As chamas dançavam como demônios sobre o telhado e o sino da capela tocava sozinho, batendo descompassado sob o calor. Madre Alzira apareceu correndo, a roupa chamuscada. Irene, leve-o embora agora! Eles estão por toda parte! E as irmãs? Gritou Irene, desesperada. Salve quem puder! Respondeu a madre, empurrando-a pela porta. Deus vai cuidar do resto. Os jagunços haviam cercado o convento. Caio puxou Irene pela mão e a arrastou por trás do estábulo, onde o portão dos fundos estava destrancado, como a madre prometera. Mas antes de atravessar, Irene se virou e viu a capela em chamas. No altar, o crucifixo negro iluminava-se entre labaredas, como se o próprio Cristo ardesse em dor. Eu não posso deixá-las, ela gritou, tentando voltar. Caio a segurou com força. Se você voltar, morre. E se eu fugir, nunca mais vou ter paz, respondeu chorando. Um tiro ecoou. A bala atingiu o chão, a poucos passos deles. Os homens de Arnaldo Cordeiro vinham correndo pelo pátio, as armas erguidas. Caio empurrou Irene para trás da carroça. Suba! Depressa! E você... Eu cuido deles, gritou, virando-se para o portão. Ela hesitou, o rosto coberto de lágrimas e fuligem. Não, Caio, você não pode. Alguém precisa atrasá-los. Se eu não voltar, siga pelo rio. Vá para o rancho.
Lá vai encontrar o cofre. Dentro dele está a verdade. Antes que ela respondesse, ele se lançou contra o inimigo. Os estampidos ecoaram pelo campo, misturados aos gritos e ao estalar do fogo. Irene agarrou as rédeas e, chorando, fez a carroça disparar pela trilha. Escondida. O vento batia no rosto, o cheiro de fumaça impregnava tudo, e o som do convento queimando ficava para trás como um lamento. Lágrimas desciam sem controle. Meu Deus, protege ele, murmurava entre soluços. Não deixa ele morrer por minha culpa. O caminho era estreito e cheio de pedras. A cada curva, o medo de ser seguida. Mas o destino parecia empurrá-la adiante, como se alguém invisível guiasse as rédeas junto dela. Quando o sol começou a nascer, o fogo já era uma lembrança, distante. Irene parou a carroça num descampado e olhou para trás. No horizonte, o convento era uma nuvem de cinzas e fumaça. A casa que lhe dera abrigo, a fé que lhe ensinara a rezar, tudo virava pó. E entre o vento e o silêncio, ela jurou que voltaria para buscar as irmãs que restassem, vivas ou mortas. No chão da carroça, encontrou o lenço de Caio. Estava sujo de sangue e dentro dele, enrolada com cuidado, a chave pequena de ferro que ele dissera ser do cofre. Irene fechou a mão sobre o objeto e sentiu o peso de algo maior do que podia compreender. Eu vou até o fim, Caio, sussurrou. Nem que o fim me custe tudo. A estrada seguia aberta diante dela, e o vento do amanhecer trazia uma sensação estranha. Não era só medo, era destino. Cada passo que o cavalo dava, ela sentia que se aproximava da verdade, e também da dor que ainda não conhecia. Enquanto o sol subia, iluminando o campo, a sombra de Irene se alongava na estrada. Ela agora não era mais apenas uma freira. Era uma mulher em busca do que a vida lhe roubou. E quando ela chegou ao portão do Rancho Esperança, coberto de mato e silêncio, uma sensação fria percorreu sua espinha. O lugar parecia abandonado, mas Irene sabia, ali, entre aquelas paredes, estava o segredo que queimava mais que o fogo do convento. E se você chegou até aqui, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar ouvir. A poeira se levantava sob o sol do meio-dia, quando Irene atravessou os portões do Rancho Esperança. O lugar, outrora símbolo de riqueza e fartura, agora era uma sombra do que fora. O casarão de madeira estava tomado pelo mato, as janelas quebradas, o curral vazio. Nem o mugido de um boi, nem o canto de um pássaro. Apenas o som do vento cortando o silêncio, assobiando entre as telhas soltas. Ela desceu da carroça, os olhos percorrendo o terreiro com uma mistura de medo e saudade. Saudade de algo que não lembrava, mas que, de alguma forma, parecia fazer parte dela. A cada passo, o Suntoum. Coração batia mais rápido. O medalhão em seu peito pesava, como se o próprio destino a empurrasse para dentro daquele lugar esquecido por Deus. Entrou no casarão, empurrando a porta velha, que rangeu alto. O ar ali dentro era denso, cheirava a madeira queimada e ao tempo que passou. O chão estava coberto de folhas e restos de móveis antigos. Sobre a lareira, um retrato desbotado chamava a atenção. Um homem de terno escuro e uma mulher de olhar doce segurando uma criança nos braços. Irene se aproximou devagar. Meu Deus, murmurou passando a mão sobre o vidro empoeirado. É ela. A mulher do retrato era Beatriz Santana e a criança, pelos traços, podia ser ela mesma, ou Caio. Os olhos de Irene se encheram de lágrimas. Quem sou eu, afinal? Sussurrou. Um som vindo do andar de cima a fez se virar. Passos. Lentamente ela subiu as escadas, o piso gemendo sob o peso do corpo. Chegou ao antigo quarto principal, onde as cortinas ainda balançavam com o vento. No canto, uma arca de madeira chamava a atenção. Antiga, trancada com um cadeado de ferro. O mesmo formato da pequena chave que Caio deixara consigo. As mãos tremiam quando ela encaixou a chave.
O clique ecoou no silêncio. Dentro da arca havia papéis envelhecidos, uma Bíblia antiga e uma carta dobrada com cuidado. Irene abriu e a caligrafia feminina saltou aos olhos. Ao meu filho Caio, se esta carta chegar a ti, é porque o mal venceu antes de mim. Dentro deste rancho há um segredo que muitos matariam para ter. Não é ouro, nem terra, é sangue. O sangue do homem que a igreja escondeu e do amor que ela proibiu. O símbolo que carregas e aquele que está com a menina que deixei no convento são um só. Ela é tua irmã pelo destino, não pelo sangue. Protege-a. E quando o tempo for justo, devolve a ela o nome que o medo roubou, Beatriz. O chão pareceu sumir sob os pés de Irene. As lágrimas escorreram livres. Eu, murmurou, a voz quebrando. Eu sou Beatriz. As lembranças vieram de uma vez. As chamas, gritos, uma mulher desesperada correndo com ela no colo, o som de tiros no escuro. Tudo agora fazia sentido. O convento, o medalhão, a presença de Caio, o destino os reunira porque suas vidas haviam sido despedaçadas pela mesma história. Um ruído atrás dela a fez se virar. Na porta, cambaleando, estava Caio Montenegro, coberto de poeira e sangue seco. Irene, disse ele, a voz falhando. Ela correu até ele, o rosto molhado de lágrimas. Você está vivo! Exclamou, tocando o rosto dele com as... Eu pensei que tivesse morrido no fogo. Quase, respondeu ele ofegante. A madre me salvou. Ela ficou... A voz falhou. Ficou para trás. Ele caiu de joelhos. Irene o amparou. Descansa, Caio, por favor. Não dá tempo. Ele levantou o olhar, fixando o dela. Eu vim te buscar. Eles estão vindo. Querem o que há aqui. Ela segurou a carta com força. Caio, sua mãe escreveu isso. Ela sabia que um dia você voltaria. Ela fala de mim. De você? Que ela deixou no convento. Eu sou a menina, a criança que ela quis proteger. O silêncio entre os dois foi longo e pesado. Caio respirava com dificuldade, os olhos marejados. Então é isso, murmurou. O sangue nos separou, mas o destino nos uniu e nos destruiu, completou Irene com a voz trêmula. Ele sorriu de leve. Não, ainda não. O que ela deixou aqui precisa ser mostrado. O povo tem que saber quem mandou matar minha mãe. Quem, Caio? O próprio Arnaldo Cordeiro? Respondeu ele tossindo. Sangue. E o padre que o protegia? Ela arregalou os olhos. O padre. Era o pai de vocês dois. Caio completou com um suspiro. Um homem dividido entre a cruz e o amor que não podia confessar. Por isso o símbolo da fé e do sangue. As lágrimas desceram mais fortes. Meu Deus, sussurrou Irene. Toda essa dor nasceu de um pecado que não era pecado. Era amor. Caio segurou a mão dela e a colocou sobre o peito. Agora entende por que lutei tanto? Tudo isso era para te encontrar. Eu devia te odiar, mas só consigo sentir gratidão. Os cavalos ao longe interromperam o instante. O barulho dos cascos ecoou na estrada. Os jagunços se aproximavam. Irene levantou-se e correu até a janela. Eles estão vindo. Caio tentou se levantar, mas cambaleou. Pegue o medalhão, Beatriz, leve contigo. O que tem aqui dentro é a prova. Se eu não sair daqui, siga pelo rio. O mundo precisa saber o que aconteceu. Ela o segurou, chorando. Eu não vou te deixar, Caio. Vai sim. Ele sorriu, fraco. Porque agora eu sei que minha mãe não morreu em vão e que você é o pedaço dela que Deus me devolveu. As portas do casarão começaram a tremer com as batidas. Irene o beijou na testa e correu para os fundos, levando a carta, o medalhão e o peso de um amor impossível. Quando olhou pela última vez, Caio estava de pé, a espingarda nas mãos, o olhar firme, o herói ferido de uma história que o destino escrevera com sangue. Do lado de fora, o céu escurecia de novo. O vento levantava a poeira do terreiro e o som dos tiros começou a ecoar. O Rancho Esperança voltava a ser palco de mais uma batalha. Só que agora, o fogo não era de vingança, era de redenção. O sol já estava se escondendo atrás das colinas quando os tiros cessaram.
O vento quente do sertão soprava sobre as cinzas do que restava do Rancho Esperança. No meio do pátio, entre as paredes quebradas e o cheiro de pólvora, Caio Montenegro foi rendido. Os jagunços de Arnaldo Cordeiro o arrastaram até a frente do casarão, onde o próprio coronel o esperava montado em seu cavalo branco, o rosto duro, o olhar frio de quem já decidiu o destino do outro antes mesmo de ouvir sua voz. Então o herdeiro voltou para morrer onde nasceu, disse Arnaldo, cuspindo no chão. O bastardo da Beata. Caio, sujo de sangue e poeira, levantou o rosto devagar. Eu voltei para limpar o nome da minha mãe. Nome sujo não se lava, se apaga. O coronel sorriu de canto e o ouro dos dentes brilhou. E é isso que eu vim fazer. Os homens o jogaram de joelhos. Do outro lado da estrada, escondida atrás de um barranco, Irene, agora consciente de ser Beatriz Santana, observava em silêncio, com o coração despedaçado. Tinha a carta e o medalhão em mãos, mas nenhum plano. Se saísse dali, seria morta. Se ficasse, veria o homem que salvara tantas vezes ser executado diante dela. Ela olhou para o céu e murmurou: Senhor, se é pecado amar, então me perdoa, mas eu não posso mais calar. No pátio, Arnaldo desceu do cavalo e caminhou devagar até Caio. Você roubou o que era meu, Montenegro. Essas terras eram do meu pai antes de qualquer documento. Caio cuspiu sangue e respondeu: Seu pai roubou o que era do meu avô, e você roubou a vida da minha mãe. O coronel se inclinou, com o rosto a centímetros do dele. A tua mãe era uma santa tola. Dormiu com um padre, desonrou o altar e trouxe para o mundo 2 pecados com o mesmo sangue. Você e aquela menina que ela deixou escondida num convento. Caio arregalou os olhos. Então você sabia? Eu sabia de tudo desde o começo, respondeu Arnaldo. E é por isso que ela morreu queimada, e você vai morrer agora. A dor atravessou o peito de Caio, mas o ódio o manteve de pé. Pois saiba, coronel, que ela deixou a verdade escrita, e o que está no cofre vai destruir o seu nome. Arnaldo riu alto. O cofre já não existe, imbecil. Eu mesmo mandei queimar a casa. Não, Caio respondeu, olhando firme. Não queimou, porque o fogo de Deus não consome a verdade. Nesse momento, apareceu Irene no alto da escadaria, coberta de poeira e com a carta nas mãos. Mentira! Gritou, fazendo todos se virarem. O cofre existe e eu tenho a prova. O coronel empalideceu. Quem é você para interromper o juízo? Beatriz Santana, respondeu ela com a voz firme. Filha de Beatriz Santana, a mulher que o senhor mandou matar. Um burburinho correu entre os homens. Arnaldo empunhou a arma. Então você é a outra? Aqui escapou do fogo? Sim, respondeu Irene, descendo os degraus devagar. E hoje o fogo muda de lado. Ela ergueu a carta. Está tudo aqui. O nome do padre que a igreja escondeu, o homem que corrompeu a fé e fez do altar um esconderijo para o pecado dos poderosos. A prova de que o senhor matou por medo da verdade. O coronel ficou pálido, recuando um passo. Você não tem coragem. Eu não, mas o povo tem. Irene jogou a carta para o chão. E o nome dele vai ecoar até o fim dos tempos. Os jagunços começaram a recuar. Alguns abaixaram as armas. Arnaldo, furioso, tentou apontar o revólver, mas Caio, mesmo ferido, se lançou sobre ele. A luta foi rápida e brutal. O som de um tiro rasgou o ar. O coronel tombou. Caio caiu logo depois, o corpo ensanguentado. Irene correu até ele. Caio! Gritou, ajoelhando-se. Fica comigo, por favor. Ele sorriu, fraco, com dificuldade para respirar. Eu disse que ia limpar o nome dela. Você conseguiu. Conseguiu, Caio. Não chora, Beatriz. Ele levou a mão ao rosto dela. Eu só cumpri o destino. As lágrimas dela caíam sobre o peito dele. E o nosso destino? O nosso é eterno. Ele fechou os olhos e sussurrou. Agora sim. O Rancho Esperança voltou a ter esperança. O corpo dele ficou imóvel. Irene o abraçou, o rosto colado ao peito dele, o sangue manchando o hábito.
O vento soprou forte, levando as folhas do chão, e o silêncio que vinha com o fim. No horizonte, as nuvens se abriram e um feixe de luz caiu sobre o rancho, como se o próprio céu tivesse descido para abençoar o que restava. Dias depois, os jagunços se dispersaram e a notícia se espalhou por toda a região. O coronel Arnaldo Cordeiro estava morto e o herdeiro do rancho Esperança, Caio Montenegro, morrera como herói. Irene permaneceu ali, sozinha, velando o corpo dele sob a mesma figueira onde o encontrara ferido pela primeira vez. Fez uma cruz de madeira e escreveu com carvão: "Aqui descansa Caio Montenegro, o homem que lutou por amor e justiça." E agora eu te pergunto, o fazendeiro Caio Montenegro merece justiça? Deixe nos comentários: justiça por Caio Montenegro. A noite caiu sobre o rancho Esperança com um silêncio que doía. O vento arrastava cinzas pelo terreiro e no alto da figueira, aquela mesma onde um dia Irene encontrara Caio ferido, a lua parecia uma lamparina do céu, vigiando os vivos e os quase mortos. Irene ajoelhou-se ao lado de Caio Montenegro, imóvel desde o confronto. Tocou-lhe o rosto com as duas mãos, o peito ardendo de medo. "Volta para mim", murmurou. "Se ainda houver um fio de vida, volta." Encostou o ouvido no peito dele. Nada. Depois, num impulso antigo de quem já cuidou de muitos à beira do fim, apertou a artéria do pescoço. Um sopro, fraco, hesitante, mas era um pulso. O corpo de Irene tremeu. "Caio, ouve minha voz." Ela molhou os lábios dele com um pouco d'água, bateu de leve sua face. "Olha para mim. Fica." Os dedos de Caio se moveram. O peito arfou curto. Um gemido baixinho rompeu o escuro. "Beatriz", sussurrou. Abrindo os olhos como quem volta de um poço, ela sorriu em lágrimas. "Eu estou aqui." Ajudou-o a sentar, apoiando-o no tronco da figueira. O sangue no ombro já não era tanto. Ele respirou fundo, procurando ar. E então tocou o medalhão no próprio peito. "O cofre, você achou?" Irene ergueu a pequena chave e a carta que encontrara. "Achei e li, mas tem mais." Tirou do hábito o seu medalhão. "Eles se reconhecem, Caio, como se fossem metades." Caio passou o dedo pelas bordas da peça de prata, sentindo ranhuras por dentro. Mãe dizia que havia um segredo escondido no metal, algo que só duas mãos abririam juntas. Irene aproximou o medalhão dele do seu. As peças se tocaram. Tremeram leve na mão e um encaixe quase imperceptível estalou. Um pino solto saltou como um suspiro contido por anos. A prata se abriu por dentro e revelou um rolinho de pergaminho enrolado como uma pétala seca. Irene desdobrou com cuidado. A escrita fina tremia à luz da lua. Para quem carregar estas metades, o sangue santo não é relíquia, é registro. Aqui estão os nomes dos homens que trocaram o altar por ambição. Entre eles, Arnaldo Cordeiro e o padre Álvaro de Mendonça. Um é assassino, o outro, meu pecado. O menino é filho de Álvaro. A menina, que salvei do fogo, é filha de Laurinda de Sá, morta por ordem de Arnaldo. Protejam-se, dividam a culpa, multipliquem a verdade. Beatriz Santana. Irene sentiu as pernas fraquejarem. O nome Laurinda de Sá entrou nela como um raio de lembrança. As iniciais BS no cobertor de infância não eram de Beatriz Santana, mas de Beatriz de Sá, o nome que lhe fora roubado quando a tragédia a atirou ao convento. Era como se uma porta escondida se escancarasse dentro do peito. "Eu não era filha dela", disse, sem enxugar as lágrimas. "Eu fui salva por ela. Minha mãe era Laurinda. Eu sou Beatriz de Sá. Irene foi o nome que a fé me deu para eu sobreviver." Caio pousou a mão sobre a dela, com um carinho que atravessava dor e tempo. "E eu sou filho do padre Álvaro." Engoliu seco. "Cresci odiando um vazio, sem saber que ele tinha nome." Irene respirou devagar, sentindo o mundo se reorganizar num desenho duro, porém nítido. O sangue santo eram nomes, não milagres. Uma lista, provas. Olhou o pergaminho de novo. E a carta cita a menina que ela salvou do fogo,
Beatriz Santana me deixou no convento para confundir os perseguidores. Por isso o símbolo no altar, por isso o medalhão igual. Ela me fez de sua sombra para me manter viva. E te deu um destino ao lado do meu, completou Caio, cansado, mas firme. Irmã pelo destino, não pelo sangue. A frase que me perseguiu desde moleque sem eu entender. Ela assentiu. Agora tudo tem sentido. Um ruído no terreiro os fez se calarem. A sombra de uma mulher surgiu de trás do muro baixo, cambaleante. Madre Alzira. O rosto chamuscado, o hábito rasgado, mas de pé, com aquela dignidade que só a dor deixa. Filhos, disse, chegando perto e apoiando-se na figueira. Deus não queima o que precisa nascer. Novo. Ela viu o pergaminho aberto nas mãos de Irene. Então o medalhão falou. Irene correu e a amparou. Madre, o convento ficou o que tinha que ficar. Respondeu, sem buscar consolo. Terra vira cinza, mas promessa pega raiz. Voltou-se para Caio. Seu nome vai ser lavado com o que trouxerem à luz. E o peso do altar não é teu. Caio fechou os olhos, um segundo só, como quem agradece por dentro. Fiquei devendo à senhora uma vida, madre. Me deve só a verdade. E rapidez. Ela retrucou. O fogo de Arnaldo apagou, mas o rastro dos amigos dele não. Há olhos na cidade esperando o tropeço de vocês. Irene guardou o pergaminho dentro do medalhão refeito. As duas metades agora, uma coisa só. Precisamos levar isto ao juiz da comarca, disse. Não é só a história da nossa família, é de toda a cidade. E antes, cortou a madre séria, entregar uma cópia a quem possa ler sem medo. O padre novo de São Tiago não é do mesmo barro que Álvaro. Ele pode guardar, se a lei... E travar. Caio tentou se levantar. O corpo pesou. Irene o ajudou, ajeitando o braço dele sobre os ombros. Ainda não acabou, ele disse olhando para o casarão escuro. O cofre já abriu, respondeu Irene, mostrando a chave pendurada. A carta da tua mãe estava lá. O resto as chamas não alcançaram. O que importava estava escondido do lado de fora, no nosso peito. Madre Alzira olhou para a figueira como se ela escutasse. Este chão conheceu morte e mentira. Agora vai conhecer reparação. Depois segurou a mão de Irene. Beatriz, o nome novo velho arrepiou a pele da freira. Sim, madre. A partir de agora, você não esconde mais quem é. Irene foi o porto. Beatriz é a estrada. Houve silêncio, daqueles que alinham o coração. Ao longe, cães latiam. Um cavalo rinchou. A noite anunciou que não seriam muitos os minutos de paz. Irene respirou fundo, firme como quem não teme mais o próprio nome. Guardou o medalhão no peito, pegou a carta e o rolo de pergaminho, dividiu em 2. Pacotinhos, um para a lei e outro para a igreja. Vamos, disse, decidida. Amanhã o sol vai ver o que tentaram esconder por anos. Caio apertou a mão dela, e no toque havia promessa que não precisava de palavras. A madre os abençoou com os dedos queimados. 3 figuras sob a figueira, com o mundo contra elas e a verdade nos bolsos. Foi então que do outro lado do brejo, um clarão cortou a escuridão. Não era incêndio, era lamparina avançando em bando, em linha. Vozes sopraram o nome de Caio como se fosse uma caça ainda em pé. A revelação tinha vindo a tempo, mas a conta por tê-la aberto chegava naquela mesma noite. E como quase tudo naquela terra, chegava armada. O amanhecer nasceu vermelho, como se o céu soubesse do sangue que ainda seria derramado. O vento trazia o som dos cascos cortando o chão, e as lamparinas que vinham pelo brejo acendiam o caminho dos inimigos. Caio, enfraquecido, olhou para Irene e Madre Alzira, as 3 almas que o destino colocara lado a lado, e soube, no fundo, que aquele seria o último dia de paz. Eles não vão parar, Beatriz, disse ele firme. Querem o silêncio da verdade, não a minha morte. Então que morram tentando, respondeu Irene, os olhos marejados, mas firmes. Não vou mais fugir. Madre Alzira colocou as mãos sobre as cabeças dos 2. Se tiverem que lutar, lutem pela fé.
não pela vingança. E se um cair, que o outro viva para contar. O primeiro tiro ecoou, cortando o vento. A bala atingiu o portão do rancho, espalhando farpas. Irene correu com Caio para dentro da casa, ajudando-o a apoiar-se nas paredes. Eu ainda tenho uma bala, disse ele, abrindo a espingarda enferrujada. Uma só. É pouco para tantos, mas o suficiente para salvar você. Não ouse desperdiçar a própria vida, gritou ela. Já basta tudo o que o destino nos tirou. Os jagunços cercavam o rancho. A voz de um deles ecoou. Entreguem o papel e a mulher, e ninguém precisa morrer. Caio riu, cuspindo sangue. É o mesmo que pedir para entregar a alma. Então vão queimar juntos, gritou outro. As janelas estouraram. As labaredas voltaram a subir agora pelas paredes da sala. Irene puxou Caio pelos braços e o levou para o quarto da mãe dele, o mesmo onde encontrara a carta. Lá, o ar parecia mais leve, quase sagrado. Ela o fez sentar-se na cama e segurou o rosto dele entre as mãos. Caio, me ouve. Se for para alguém morrer hoje, que seja eu. Você precisa viver, levar o que descobrimos. Não fala isso, ele respondeu, a voz rouca. Eu já vivi o suficiente para saber que minha vida só fez sentido quando te encontrei. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas caíram. O fogo já lambia as paredes. Eu te salvei uma vez, lembra? Debaixo daquela figueira. Agora é você quem tem que me salvar. Como? Fugindo. Caio se levantou com esforço e pegou o medalhão nas mãos dela. Se eu fugir, levo contigo. Abriu o colar, partiu o medalhão em duas metades e colocou uma parte em seu pescoço. Agora, mesmo se eu morrer, você nunca vai estar sozinha. O barulho do fogo e dos tiros misturava-se à respiração deles. Então a porta do quarto foi arrombada. Um jagunço entrou, arma em punho. Caio disparou primeiro. A última bala. O homem caiu. Outros viriam. Vai! Gritou Caio. Sai pela janela dos fundos. Irene hesitou, depois correu, mas antes de sair, olhou para ele uma última vez. Eu volto, Caio. Nem que seja no outro lado da vida. Ele sorriu. Então me espera lá. Quando ela alcançou o terreiro, ouviu o segundo tiro. Definitivo. Um som seco. Parou, o corpo inteiro travado. O rancho ardia e o fogo refletia no medalhão em seu peito. Irene caiu de joelhos gritando o nome dele, mas o vento levou sua voz para longe. Dias depois, a notícia se espalhou. O rancho Esperança havia sido completamente destruído. Muitos juravam ter visto uma mulher andando entre as cinzas com um rosário na mão e metade de um medalhão brilhando no pescoço. Irene enterrou Caio sob a figueira, o mesmo lugar onde o encontrara pela primeira vez. Plantou flores brancas ao redor e escreveu numa tábua simples: aqui repousa o homem que me ensinou que o amor e a fé podem nascer da mesma dor. Anos passaram e o rancho virou abrigo de órfãos e viúvas, um lugar de paz onde antes só havia sofrimento. Irene nunca mais tirou o medalhão do pescoço. Dizia que nas noites de vento ouvia o nome de Caio sussurrado pelas folhas da figueira. E assim, entre o fogo e a fé, o amor deles virou lenda. Alguns dizem que, quando o sol se põe, é possível ver duas sombras caminhando lado a lado pelo campo, a freira e o fazendeiro, unidos para sempre, onde nem o pecado nem a morte conseguem separar. E vocês que estão aí me ouvindo, amam histórias emocionantes da época como essa? Deixem nos comentários. Amo histórias da época, para a gente continuar trazendo mais dessas histórias que tocam o coração. O tempo passou como passa o vento no sertão, sem pressa, mas sem falhar um só dia. 5 anos haviam se ido desde o incêndio que engoliu o rancho Esperança. O sol ainda nascia por trás das mesmas colinas, mas o cenário era outro. Onde antes havia cinzas, agora cresciam hortas, flores e risadas de crianças correndo entre as cercas. O lugar, reconstruído com as próprias mãos de Irene, agora chamada de Beatriz de Sá,
se tornara Casa Esperança, um abrigo para viúvas, viajantes e meninos órfãos da guerra e da seca. Ali, ninguém era esquecido. Nas paredes, o retrato de Caio Montenegro, o homem que dera a própria vida pela verdade, olhava sereno, como se ainda vigiasse o lar que um dia fora seu. Certa manhã, Beatriz caminhava pelo terreiro, o lenço branco cobrindo os cabelos já marcados pelo tempo. A brisa soprava mansa, balançando as flores de jasmim. Carregava no pescoço o meio medalhão, gasto, mas ainda reluzente. O outro meio descansava no peito de Caio, sob a figueira, guardado pelo silêncio da terra. Enquanto alimentava as galinhas, ouviu o tropel distante de cavalos. Era raro ver gente nova por aquelas bandas. Um grupo de viajantes parou diante do portão. À frente, um rapaz de cerca de 20 e poucos anos, pele queimada de sol e olhar firme, desmontou do cavalo e se aproximou com respeito. "A senhora é a irmã Beatriz?" "Sou", respondeu ela com gentileza. "Quem é o moço?" Ele tirou o chapéu, revelando os olhos claros. "Meu nome é Elias Montenegro." Beatriz parou, surpresa. "Montenegro?" "Sim, senhora." Ele olhou para o chão, envergonhado. "Fui criado por um tropeiro, mas antes de morrer, ele me deu isto." Disse que pertencia a um homem chamado Caio Montenegro, que lutou por justiça e por amor. O rapaz abriu a mão e mostrou o outro meio medalhão, o que Caio levara consigo no dia em que morreu. Beatriz levou as mãos à boca, sem conter o tremor. "Santo Deus!" murmurou. "É o dele." Elias continuou. "O tropeiro contou que me encontrou ainda bebê, perto das ruínas do rancho, envolto num cobertor com o nome Elias. Disse que a mãe não sobreviveu ao parto e que o pai morreu pouco depois." Beatriz se aproximou, o coração acelerado. "Você nasceu aqui, neste chão." Tocou-lhe o ombro. Caio nunca me contou." Lágrimas marejaram seus olhos. O rapaz confuso perguntou: "A senhora o conheceu?" "Mais do que isso, filho," respondeu a voz trêmula. "Eu o amei." Beatriz tirou o próprio medalhão e o encaixou ao dele. As peças se uniram. O símbolo inteiro brilhou pela primeira vez em anos, como se o sol tivesse escolhido aquele instante para lembrar que o destino não se desfaz. Elias olhou para ela emocionado. "Então, é verdade. Ele era um homem bom?" Beatriz sorriu, com os olhos marejados. "Foi o melhor homem que já pisou nesta terra. E agora, você carrega o nome e a alma dele." O rapaz abaixou a cabeça e uma lágrima caiu sobre o chão seco. "Então vou honrar isso. Quero ficar, ajudar aqui no abrigo." Beatriz assentiu, tocando o rosto dele. "Fique, Elias. Este lugar sempre precisou de um Montenegro." Naquela noite o céu do sertão estava limpo. As estrelas brilhavam com força e o vento balançava as folhas da velha figueira. Beatriz caminhou até lá, ajoelhou-se diante da cruz simples de madeira e deixou o medalhão completo aos pés da sepultura. "Agora ele voltou para casa", disse, sorrindo entre as lágrimas. O sangue e a esperança se encontraram outra vez. O vento soprou forte, levantando a poeira e fazendo as flores brancas tremularem como se alguém passasse por ali. E por um instante, Beatriz jurou ouvir a voz de Caio, suave, quase um sussurro. "Eu te disse que o amor e a fé podiam nascer da mesma dor." Ela fechou os olhos e sorriu. O destino, enfim, tinha cumprido sua promessa. O Rancho Esperança, agora Casa Esperança, renascia, não de fogo nem de vingança, mas de amor, de perdão e da semente deixada por um fazendeiro que o tempo não conseguiu apagar. E sob a figueira, 2 medalhões brilhavam juntos pela última vez. O vento os cobriu com terra, como se o próprio sertão soubesse guardar seus segredos e suas histórias de amor eternas. O vento do fim, de tarde, trazia um cheiro doce de terra molhada, o mesmo que Caio gostava de sentir depois da chuva. O céu estava pintado de tons alaranjados e o som das crianças brincando ao longe misturava-se ao farfalhar das folhas da velha figueira. Era um dia comum na Casa Esperança, mas o coração de Beatriz, agora com os cabelos prateados e o olhar sereno,
sentia algo diferente, como se o tempo estivesse prestes a fechar um ciclo. Ela caminhava devagar pelo pátio, apoiando-se num bastão de madeira. O corpo envelhecido já não acompanhava o vigor do espírito, mas o coração batia forte cada vez que passava pelo campo onde o rancho de Caio Montenegro um dia se erguera. Ali, cada pedra, cada raiz, parecia guardar um pedaço dele. No alpendre, Elias, agora um homem feito, lia uma antiga carta. Quando a viu se aproximar, sorriu. Encontrei mais um papel, mãe Beatriz. Estava escondido no fundo da caixa que o padre deixou. Ela se sentou ao lado dele com cuidado. O que diz? Ele abriu o papel. A voz, embargada, é do padre Álvaro de Mendonça, o homem que pecou e amou tua protetora e que foi pai de Caio. Beatriz suspirou. O destino dele foi o mesmo de muitos. Amar errado no tempo certo. Ele diz aqui, Elias continuou, que antes de morrer pediu perdão, que deixou o altar para procurar a filha perdida de Laurinda de Sá. A senhora, mãe, ele nunca soube que Beatriz de Sá ainda vivia. Ela fechou os olhos, emocionada. A vida inteira procurando o que já estava aqui, dentro da fé que mesmo perdeu. Elias se calou. O silêncio entre eles não era vazio, era gratidão. Depois de alguns instantes, Beatriz disse, filho, o sangue que derramaram aqui foi pesado, mas ele serviu para semear algo novo. O perdão é a colheita dos que sofrem com o coração limpo. O rapaz assentiu, mas notou que a voz dela soava mais fraca. Mãe, você tá pálida. Ela sorriu, serena. Só cansada, meu bem. Talvez seja a hora de descansar com quem já me espera há muito tempo. Elias se levantou, aflito. Fala isso, mãe. A senhora ainda tem muito para ensinar. Já ensinei o que pude, Elias. Agora é tua vez. Ela estendeu a mão e segurou a dele com força. Promete que vai manter viva a Casa Esperança? Prometo. E que vai lembrar de Caio Montenegro não como um homem que morreu, mas como o amor que manteve este chão em pé. Juro, mãe. Ela respirou fundo, o olhar distante. Então, já posso ir em paz. Naquela noite, Beatriz caminhou sozinha até a figueira. A lua estava cheia, derramando sua luz sobre o campo silencioso. Sentou-se na mesma pedra onde Caio gostava de descansar, tirou o medalhão do pescoço e o segurou nas mãos. O vento soprou forte, balançando os galhos. Eu cumpri, Caio, disse ela, a voz embargada. Teu nome é lembrado, teu filho é um homem bom, e o rancho é lar outra vez. Fechou os olhos, e um sorriso leve tomou seu rosto. Por um instante, o som do vento pareceu se transformar em voz. Aquela voz grave, doce e inconfundível. Eu te esperei, Beatriz. Ela abriu os olhos devagar e o viu. Caio Montenegro em pé, sob a figueira, com o mesmo chapéu, a mesma camisa branca e um olhar sereno que nenhuma morte podia apagar. Beatriz sorriu, as lágrimas escorrendo. Eu sabia que viria. Prometi que te esperaria onde o tempo não pesa. Ele estendeu a mão. Ela levantou-se devagar e colocou o medalhão nas mãos dele. Agora, as duas metades estão juntas, outra vez. Como sempre deviam estar, respondeu ele sorrindo. No mesmo instante, uma brisa suave passou entre, levantando folhas e pétalas brancas do chão. O vento parecia cantar. E quando Elias, ao amanhecer, encontrou o lugar vazio, apenas o medalhão repousava sobre a pedra, reluzindo sob a luz do sol. A cruz de madeira agora tinha 2 nomes gravados, entrelaçados pelo tempo e pela fé. Caio Montenegro Beatriz de Sá, o amor que o fogo tentou apagar, Deus transformou em eternidade. E dizem que, nas noites de lua cheia, quem passa perto da figueira jura ouvir 2 vozes rindo baixinho, como se amor ainda dançasse no vento, guardando o legado que nunca morre. O sol nasceu manso no sertão, dourando as colinas e iluminando a Casa Esperança com aquele brilho calmo que só os lugares abençoados possuem. O vento soprou leve, balançando o sino da capela que Elias Montenegro havia reconstruído, e o som ecoou como uma prece que atravessava o tempo.
As crianças brincavam no pátio, as mulheres costuravam na varanda e o riso tomava conta do mesmo chão que um dia foi palco de dor. No centro do jardim, debaixo da velha figueira, uma pequena placa de bronze reluzia sob o sol da manhã. Aqui dormem Caio Montenegro e Beatriz de Sá, dois corações que o destino tentou separar, mas que Deus uniu para sempre. Elias parou diante da placa, tirou o chapéu e fez o sinal da cruz. Vocês venceram, murmurou emocionado. O amor de vocês virou história, e a história virou fé. Ele olhou ao redor. A vida brotava onde antes só havia cinzas. A dor havia se transformado em exemplo. Montenegro era lembrado em toda a região como símbolo de coragem, justiça e amor verdadeiro. A Casa Esperança tornara-se abrigo, escola, lar e santuário. E o velho rancho, que um dia ardeu em chamas, agora queimava apenas na memória, como lembrança viva de que o amor sempre vence o esquecimento. À noite, o céu estrelado parecia mais próximo da terra. As cigarras cantavam e o vento trazia o cheiro do jasmim. Elias sentou-se na varanda e olhou para o horizonte, onde o luar prateava os campos. Jurava, em certos momentos, ver duas sombras caminhando lado a lado sob a figueira. Um homem alto, de chapéu de couro, e uma mulher de véu branco, de mãos dadas, desaparecendo devagar entre as luzes do luar. O tempo passou, mas a lenda ficou. Diziam que quem visitasse o rancho à meia-noite e fizesse um pedido com o coração limpo, teria seu destino abençoado pelo casal que venceu o fogo, o pecado e o tempo. E assim se encerrava a história de Caio Montenegro e Beatriz de Sá, um amor nascido da dor e eternizado pela fé. Eles provaram que até no sertão mais seco pode florescer o amor mais puro. Basta que o coração não desista de acreditar. E agora me conta, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que sentiu. Se essa história te emocionou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama um bom drama da nossa terra. E não esquece, clica agora na próxima história que já está te esperando. Nos vemos lá, porque o sertão ainda guarda muitas paixões que o tempo jamais apagará.